Fala galera, tudo bem com vocês? Os primeiros 100 mil reais do investidor iniciante é a jornada mais difícil para você alcançar sua liberdade financeira. Mas se você entender o que eu vou te passar nesse vídeo de hoje, você chega lá muito mais rápido. Eu vou separar esse vídeo em duas etapas. Na primeira, eu vou explicar como você consegue acelerar sua jornada para os 100 mil reais. E na segunda etapa, eu vou mostrar os ativos que fazem isso acontecer na prática aqui. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo. A pergunta central que a gente tem que responder é por que atingir os 100 mil reais o quanto antes? Por que é tão importante essa marca para o investidor? Basicamente, quando você atinge 100 mil reais de patrimônio, os ganhos, os rendimentos que você tem sobre esse valor aqui, eles trabalham muito mais forte a seu favor, ou seja, você ativa os juros compostos na sua carteira. Então, para você atingir, por exemplo, os 500 mil reais, 1 milhão de reais de patrimônio, é muito mais rápido. Vem aqui que eu vou te explicar na prática. Eu entrei nessa calculadora para a gente fazer um cálculo junto aqui. Olha só, se a gente investir, por exemplo, 500 reais por mês, a uma taxa de juros de 12% ao ano durante 10 anos, a gente vai atingir um patrimônio de 112 mil reais. Então, para a gente atingir nossos primeiros 100 mil reais de patrimônio, levou praticamente uma década, 10 anos aqui. Mas olha só que interessante, para a gente atingir nossos segundos 100 mil reais de patrimônio, que é os 200 mil reais, veja só quanto tempo que leva. Então aqui na calculadora eu vou colocar 14 anos. Veja só que interessante. A lógica seria a gente pensar que levaria aqui 20 anos, não é verdade? Mas por a gente atingir esse patrimônio e começar a ativar os nossos juros compostos, veja só como a gente antecipou muito mais esse tempo. Basicamente a gente levou 4 anos, 40% do tempo necessário para atingir o primeiro 100 mil. E olha só que interessante. Se a gente for atingir nosso terceiro 100 mil reais, que é os 300 mil reais de patrimônio, a gente vai levar basicamente mais 3 anos. Olha só aqui na calculadora. Então, basicamente, com mais 7 anos de investimento, a gente atingiu 200 mil reais de patrimônio aqui. Então, a gente levou basicamente 70% do tempo que a gente levou para atingir nossos primeiros 100 mil reais. Aqui que eu falo para vocês que os juros compostos, ele trabalha muito mais forte a seu favor e faz sua carteira crescer violentamente. E aqui eu vou para a primeira etapa do vídeo, como a gente acelera essa jornada. Galera, eu não sou mágico, não vou tirar coelho da cartola, mas a gente tem que analisar o seguinte. Tem 2 pontos principais. Ou a gente aumenta nosso aporte, ao invés de investir, por exemplo, 500 reais por mês, a gente começa a investir 1.000, 1.500 reais por mês, mas tem gente que não tem essa condição. Se não for essa condição, qual que é a outra, Alisson? Basicamente, aumentar rentabilidade. E aqui eu quero dizer para vocês, aumentar rentabilidade não necessariamente a gente vai aumentar o risco dos nossos investimentos aqui. Porque aqui a gente entra na etapa mais importante do vídeo, que é a segunda etapa. Sai do TikTok, sai do Instagram, presta atenção em mim. Basicamente, quando a gente busca maior rentabilidade, a gente tem que buscar o quê? Numa fase inicial, buscar investimentos que fazem multiplicação do nosso capital. Não buscar, por exemplo, investimentos somente de renda, que vão gerar uma renda mensal. Por exemplo, quando você está investindo numa sala comercial pensando em renda para você viver, você não está pensando em essa sala multiplicada em valor e você receber um aluguel mensal e tudo mais. Até pode acontecer, tem momentos no mercado que a gente consegue fazer esse tipo de jogada, mas a gente tem que entender que tem ativos que têm propriedades para fazer isso acontecer. Então aqui eu listei 3 ativos que a gente vai analisar aqui hoje. O primeiro deles é o Tesouro Direto. Para quem não conhece, o Tesouro Direto é uma plataforma do governo federal onde a gente pode emprestar dinheiro para o governo federal. Você já deve ter ouvido falar no Instagram, no TikTok, no jornal, aquela questão que a dívida pública aumenta, o governo está se endividando. Então, basicamente, se você investir no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal. E por esse dinheiro emprestado, você vai receber juros mensal. A grosso modo, alguns investimentos do Tesouro Direto, você pode comparar, por exemplo, com a caixinha do Nubank, com o porquinho do Inter, que basicamente você vai investir, vai receber uns juros lá e tá tudo certo. Mas basicamente o seu risco aqui é governo federal, então é o menor risco que a gente tem no país hoje. Mas Alisson, como que esse investimento em renda fixa ele pode multiplicar meu dinheiro aqui? Basicamente a gente tem uma coisa que a gente chama de marcação ao mercado. O preço desse título de renda fixa ele varia dia a dia. Como varia, por exemplo, os fundos imobiliários, varia os preços das ações. E nesse ponto ele varia por quê? Pelas condições de mercado, por questão de atratividade, para buscar o recurso aqui para investir no Tesouro Direto. Não está entendendo? Fica tranquilo que eu já vou te mostrar na prática como que funciona aqui. Eu entrei aqui no site do Tesouro Direto e olha só que interessante a quantidade de títulos que tem aqui. Sim, galera, cada título desse é um investimento, é um empréstimo que você pode fazer para o governo federal, cada um atrelado a algum tipo de juros. Por exemplo, o Tesouro Selic, você vai receber a taxa Selic mais 0,045% aqui ao investir nesse título aqui até o vencimento dele, que é 2038. Mas mais importante, esses títulos você não precisa segurar até o vencimento 2028, 2035, 2040 que tem aqui. Você pode vender ele antecipadamente para ganhar na marcação mercado, que eu já vou te explicar. Mas olha só que interessante também, tem um Tesouro pré-fixado 2028, ou seja, é um título que vai vencer lá em 2028 e vai te pagar 12,66% ao ano. Então você vê que tem uma variedade de títulos
e uma variedade de rentabilidades que você pode ter aqui. Mas Alisson, você mostrou essa pancada de fundo, já fiquei confuso, mas como que funciona a marcação mercado? Calma que a gente já vai resolver, eu vou te mostrar na prática. Mas o que você tem que entender aqui? A taxa desse título que hoje está, por exemplo, 12,66, ela varia dia a dia, que nem eu comentei, pelas condições de mercado. Então você pode entrar amanhã no site do Tesouro e tá lá 12,70. No outro dia pode estar lá 12,40. Então você vai vendo que a taxa vai variando com o dia. E o que você pode fazer na prática? Se você comprar um título desse com uma taxa alta, ou seja, o preço dele vai estar baixo, consequentemente, quando a taxa estiver baixa e o preço do título subir, você concorda comigo que você comprou a um preço baixo e pode vender na alta. Nesse sentido aqui, você ganha marcação mercado. É a mesma sistemática das ações, galera. Você compra uma ação, por exemplo, por R$5 e vende a 8. Você consegue fazer isso com a marcação mercado nos títulos públicos. Vem aqui que eu vou te mostrar na prática. E olha só que interessante. Eu entrei em outra aba do site do Tesouro Direto, que é histórico de preços e taxas. E olha só, eu vou puxar o título aqui, ó, Tesouro Pré-Fixado 2032. Eu vou puxar os últimos 30 dias. Veja só que a taxa desse título lá no dia 20 de janeiro estava em 13,79. Hoje, a taxa desse título está aqui em 13,31. Então aqui eu estou na aba taxas. Olha só o que aconteceu com o preço aqui. Olha só que o preço desse título lá em 20 de janeiro estava em 466,35. E hoje ele pode ser adquirido por 479,80. Então eu acho que você começou a entender como é que funciona aqui. E olha só que interessante. Se você segurar por muito tempo, você consegue ter uma baita rentabilidade. Inclusive, o próprio site do Tesouro Direto dá uma calculadora para a gente avaliar qual que seria a nossa rentabilidade num cenário hipotético aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui no Tesouro Direto, a gente pode vir aqui em calculadora avançada, ó, simulador calculadora avançada, e a gente pode escolher o título aqui. Eu vou pegar o mesmo título que eu estava mostrando para vocês lá, Tesouro Pré-Fixado aqui, 2032. Eu estou gravando esse vídeo dia 29 de janeiro. A gente pode adquirir um título desse com uma taxa de 13,31. Eu vou colocar aqui que a gente vai investir, por exemplo, R$10.000 para a gente simular. Então lembra só, esse título tem um vencimento lá em 2032, mas que nem eu comentei, a gente pode resgatar ele antes. Então vamos colocar que a gente vai resgatar daqui a um ano, lá em janeiro de 2027, por exemplo. Eu coloquei aqui então dia 29 de janeiro, e outro ponto importante que eu vou frisar para vocês. Quando a taxa do título cai, o preço do título sobe. Então lembra disso aqui. Então, basicamente, aqui na data de resgate, vamos supor que esse título vai cair 2 pontos aqui. A gente vai conseguir resgatar esse título lá quando ele tiver uma taxa de 11,31, 2% ao ano a menos que ele está hoje. Vamos calcular aqui para você ver. E olha só que interessante que na última linha já dá para nós a nossa rentabilidade descontada de taxas e impostos, que a gente vai ter uma rentabilidade no ano de 19%. Então, presta atenção aqui. Você conseguiu ver que com a marcação mercado, você tem uma baita rentabilidade com renda fixa, o menor risco que a gente tem no país hoje. E o segundo investimento que eu vou trazer que pode multiplicar seu capital são as próprias ações. Mas galera, eu tenho que ser muito sincero com vocês. Hoje o Ibovespa, a gente está na nossa máxima histórica. O que isso quer dizer? Basicamente que várias ações estão esticadas, estão com os preços lá em cima. Então agora, se você entrar nas ações, lógico, você tem que avaliar empresa por empresa, caso a caso, mas normalmente as empresas aqui estão esticadas. Então você vai comprar um ativo caro já, você não vai ter tanto potencial de valorização aqui. Então você tem que tomar muito cuidado. E para comprovar isso que eu estou falando para vocês, eu vou te mostrar 2 exemplos aqui. Primeiramente, eu tenho que mostrar para vocês aqui o Ibovespa. Olha só que eu puxei sua máxima. Desde 2006 até agora, ele está na sua máxima histórica, ou seja, a bolsa está lá em cima. E olha só as ações, por exemplo. Primeiro eu trouxe a Sanepar para a gente avaliar. Para quem não sabe, a Sanepar é a empresa de saneamento básico do estado do Paraná, do meu estado querido aqui. E olha só que interessante. Se você comprasse uma ação da Sanepar lá em fevereiro de 2025 e segurasse até agora, você teria um ganho aqui na casa de 70%. Então você viu como que esticou o preço dessa ação aqui. Outra ação que eu trouxe para a gente avaliar e mostrar para vocês aqui é o próprio Banco Itaú. Olha só que você poderia adquirir, por exemplo, lá em fevereiro de 2025 e segurar até hoje. E olha só que teve uma valorização de mais de 85% no período. Então você pode ver que várias ações estão esticadas agora. Esse vídeo não é uma recomendação de compra e de venda. Eu só estou mostrando para vocês na prática o que acontece e como você tem que tomar cuidado com o dinheiro de vocês aqui e avaliar os ativos que vocês estão investindo. E o terceiro investimento que eu vou trazer para vocês aqui é o próprio Bitcoin. Basicamente aqui, ele protege seu dinheiro contra a inflação, que basicamente é o aumento de preço que a gente tem dos produtos aqui, então ele é uma reserva de valor. Aqui também você está dolarizando parte do seu patrimônio, isso mesmo. Ao investir no Bitcoin, você está dolarizando seu patrimônio. E eu vou mostrar para vocês agora um indicador que a gente pode avaliar se o Bitcoin está caro ou barato. Basicamente, esse indicador se chama múltiplo de Mayer. Esse indicador foi criado pelo Tracy Mayer e basicamente ele mostra a média móvel do preço do Bitcoin dos últimos 200 dias. E o que ele diz para nós? Se com base nesse indicador o preço de Bitcoin está abaixo de 1, ele está muito barato. Entre 1 e 1,5 ele está barato.
De 1,5 até 2,4, ele está no preço ok. E acima de 2,4, ele está caro aqui. E olha só que interessante como que está o preço do Bitcoin hoje, dia 29 de janeiro. O preço do Bitcoin está em 0,85, ou seja, inclusive abaixo de 1. Quer dizer o quê? Que o Bitcoin está muito barato pela sua média móvel histórica aqui. Então não é uma recomendação de investimento, mas pelo múltiplo de Mayer, ele está mostrando que o Bitcoin está muito barato aqui. Obviamente, galera, que nem eu comentei para vocês, você não pode avaliar esse indicador isoladamente. Você tem que avaliar um contexto aqui, mas eu trouxe uma métrica para você avaliar na sua carteira. E se você está com dificuldade de começar a investir, não está sobrando dinheiro, eu vou deixar de recomendação esse vídeo aqui, onde eu mostro o que você tem que fazer com o seu salário mês a mês para você começar a investir e construir um futuro muito melhor para você e sua família. Até a próxima, galera. Fui!